Sejam bem-vindos a mais uma live mais profundo. Esse mês de outubro estamos no mês da reforma e hoje nós vamos falar sobre as 5 solas da reforma. Sola Fide, Sola Graça, Sola Escrituras, Sola Cristo, Sola Deus Glória. Então nós vamos falar sobre essas 5 solas. Já compartilha aí com todo mundo, manda para todo mundo que nós estamos ao vivo. Falei, vem assistir conosco a nossa live, vem participar conosco, porque nós estamos ao vivo. Nós vamos falar sobre essas 5 solas, esses cinco pilares aí, no mês da reforma. Nós falamos semana retrasada sobre as áreas, né, da nossa vida que precisamos reformar. Falamos sobre os nossos sentimentos, precisamos viver uma reforma nos nossos sentimentos. E hoje nós vamos falar sobre as 5 solas. Nadiene, seja bem-vinda! Estamos com saudades de você. Carol Mendonça aí entrou, manda lá no grupo também do pessoal da célula, chamando todo mundo, porque tem gente que entra pelo link lá no grupo do WhatsApp. Vai compartilhando aí com todo mundo, chama o pessoal, fala assim, ó, estamos ao vivo, vem participar conosco. Seja bem-vinda, Tânia. Vai colocando aí, coloca aqui pra mim, a Nadiene, a Tânia, quem tiver online, coloca aqui pra mim. O que você espera do mês de novembro? Qual é o tema que você acha que será o mês de novembro? Porque estamos caminhando para o final de outubro. Hoje já é dia 28? 29? Deixa eu ver. 28. Hoje é 28. Faltam 3 dias para o mês de outubro acabar. E nós começarmos um mês novo, aleluia. Como dia 31 de outubro é comemorado, não é dia das bruxas, nós não acreditamos nisso, nós não celebramos mortos, nós celebramos vivos, né? Então nós não celebramos o dia das bruxas, nós celebramos a reforma protestante, o dia que foi trazido de volta a essência do evangelho, foi trazido de volta a essência da palavra, das escrituras, né? Da fé de Deus, de Jesus, a essência do evangelho. Nós celebramos isso no dia 31 de outubro. Então, por isso que hoje nós vamos falar dessas 5 solas que vão basear aí na nossa vida cristã. Seja bem-vinda, Natália Delgado entrou, gente. Que chique. Moisés Nunan entrou também. Nós estamos compartilhando aqui com todo mundo, porque nós vamos falar hoje das 5 solas da Reforma Protestante. Porque dia 31 de outubro nós não comemoramos o Dia dos Mortos, nós celebramos os vivos. E nós celebramos também esse marco aí de 31 de outubro de 1800 e alguma coisa. 1517. 1517, a Reforma Protestante. Então nós vamos falar sobre isso hoje, as 5 solas. E nós vamos ler vários versículos. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus. Ó, eu tava quietinho aqui porque eu tava enviando pro máximo de pessoas que eu consegui aqui, né? Então você pode enviar aí também nesse aviãozinho aí. Eu vou começar a introduzir aí, porque a gente vai falar das 5 solas daqui a 3 dias. 28, 29, 30, 31. Daqui a 3 dias nós comemoramos os dias da bruxa, amor? Não, de jeito nenhum. Nós comemoramos o dia da reforma protestante. Vê, por gentileza, você sabe quantos anos é, né, da reforma? 1517 até 2020. Eu acho que são 503 anos que nós vamos comemorar. 517, 503. Isso, então... Tá bom de matemática. Em 1517, dia 31 de 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero ele estava cravando na Catedral de Wittenberg as 95 teses, né, as 95 teses da Reforma Protestante. A princípio, ele não queria se desvincular da Igreja Católica, mas ele queria reformar, ele queria que eles entendessem e interpretassem da maneira correta aquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada. Então, ele foi lá e colocou as 95 teses e chamou para um debate. O que era a porta ali, né, da Catedral de Wittenberg? Era o jornal da época. Hoje em dia a gente não tem Instagram. Hoje em dia não, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha jornal, não tinha
televisão, não tinha nada disso. Então, o que eles faziam, eles iam até a porta dessas catedrais, eram lugares fixos na cidade, onde que eles sabiam que ali o pessoal ia anunciar a venda de um porco, a venda de um lote, né? Ia anunciar o nascimento de um filho, a morte de alguém, ia anunciar alguma coisa importante ali. Então ele ia lá e cravava a notícia ali. Foi assim que Martinho Lutero foi ali, cravou as 95 teses, e as 5 solas é o resumo, é a essência dessas 95 Imagina, nós teses. vamos falar aqui hoje 95 pontos. Meu Deus! Não, nós vamos resumir 5, tá, em 5. Então ele queria realmente que voltasse a essência, porque ele começou a estudar no original, a importância da gente buscar a essência das escrituras aí. Então, dentro disso, as 5 solas é a essência do cristianismo, é aquilo, faz parte daquilo que nós... são a essência, né? As 5 solas são a essência do cristianismo. É aquilo que, de fato, nós precisamos entender e viver de acordo para que nós possamos viver o cristianismo simples e puro. Tem até um livro que fala isso, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Isso aí. Muito top. Então, nós vamos falar aí sobre a... Paola, você entrou! Paola, você faz muita falta nas nossas lives, porque gostamos de participações. E você sempre participa. Então, por favor, quem estiver online, manda para todo mundo, mas também participa aqui com a gente, interagindo, respondendo e participando aqui conosco, que a gente gosta dessa interação. Senão fica parecendo que a gente tá falando para ninguém. Então, fala assim, amém, glória a Deus, aleluia, dá os coraçõezinhos aí. Moisés também, Moisés sempre participa de tabela com a Paola, mas hoje ele tá aqui também no Instagram. Olha aí, ó, é forte. Então nós vamos falar aí sobre as 5 solas. E nós vamos começar, nós postamos lá no Instagram, não sei se vocês viram, eu acho, eu até tenho aqui a imagem, nós postamos sobre, aqui ó, as 5 solas, nós postamos lá sobre, uai, você não colocou aí não? Não, deve ser a outra. A próxima, aqui ó, nós falamos, ih, vai tampar, sola graça, sola fé, sola escrituras. eu vou falar em português, só a graça, só a fé, só as escrituras, só Cristo e só a Deus glória. Nós vamos falar sobre as 5 solas que o resumo das 95 teses que Lutero, vamos ver como é que volta, que Lutero pregou ali na capela lá na Alemanha, e é a base do nosso cristianismo, e nós vamos falar sobre elas. Começando aí pela só a graça. Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vai falar exatamente, foi o David que fez a arte. Ele é muito top. Só não vou falar para as pessoas contratarem ele, porque coitado, ele já trabalha muito para nós mesmo. Senão eu ia vender o peixe do meu marido que fala, gente, contrata ele para fazer arte. Sola graça. Você sabe o que é graça? Graça no português tem muitos significados, né? Você pode dizer qual é a sua graça, no sentido de qual é o seu nome. Para de graça, ou para de brincadeira. Tá de graça. Né? Você pode... Graça, um nome, né? Maria das Graças. Ou graça. Aquele livro foi de graça. Ah, de graça, 0800. Mas quando nós dizemos graça no sentido bíblico, existe apenas um significado. E qual é esse significado? Favor imerecido. É um favor que você não merece, mas Deus ele te dá. Então nós vamos falar sobre graça, o favor imerecido, que é o primeiro ponto aí. É mais ou menos o seguinte, quando um filho faz algo, lógico que estou dando um exemplo bem aleatório, mas imagina você que é pai ou mãe, se tem alguém aqui que é pai ou mãe, coloca assim, nós ainda não somos pais, mas imagina você como filho. Com certeza você já desobedeceu, já fez alguma coisa que seus pais desaprovaram, mas imagina alguém que fez algo, tipo, deixou seu pai, pintou a parede, vamos colocar uma coisa básica, rabiscou a parede, deixou o pai triste, talvez deixou o pai irado, talvez deixou o pai decepcionado, mas ao invés de brigar, o pai vem com um presente que o filho tanto queria.
e entrega nas mãos do filho. E aí o filho não fica sem entender nada. Peraí, eu merecia castigo, eu merecia algo pesado, eu merecia que ele tirasse algo de mim, mas ele está me dando algo. E o filho não vai entender, porque ele não merece aquele presente. E aí o pai vai explicar. Sim, isso é graça, você não merece, mas mesmo assim, tem mais a ver com a minha identidade do que com a sua. Tem mais a ver com a identidade de Deus, nos agraciar do que com a nossa. Porque nós somos falhos, nós ainda pecamos, nós erramos. Então o merecimento nosso era o castigo, era a punição, é o inferno. Mas o Senhor vem com um presente falando assim, olha, não é por causa de nada do que você fez ou nada do que você deixou de fazer. O Senhor vem com um presente chamado graça para falar, ei, tem mais a ver com a minha identidade do que com a sua atitude. Eu posso melhorar esse exemplo. Vamos melhorar esse exemplo? Pode. Imagina. Acabar com o meu exemplo. Não, vou acabar não, vou melhorar. Ó. Você foi lá e fez arte, né? Você pintou a parede, foi esse o exemplo que você deu? Sim. Pintou a parede, beleza. Aí o seu irmão mais velho, ele vem e recebe o castigo no seu lugar. Ou seja, isso, até nesse ponto, é misericórdia. Por quê? Você foi o castigado, você deveria ser o castigado, você fez coisa errada. Mas outra pessoa recebeu o castigo no seu lugar. Misericórdia. Aí, além disso, o seu pai vem e te dá o presente. Graça, né? Eu só dividi o exemplo para a gente entender que a misericórdia está dentro da graça, né? Por exemplo, nós éramos para sermos punidos, mas a punição não veio sobre nós, veio sobre Jesus, misericórdia. E além disso, ele deu um presente ainda maior que a salvação, sim, que é a ira de Deus estava vindo com tudo para acertar a mim e a você. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um pai muito bravo quando eu era mais nova, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha um pai bem bravo. E ele gostava, assim, de dar uns coros na gente, sabe? Porque a gente também não era fácil. Então, teve uma vez que ele veio com tudo pra bater na gente, só que minha tia tava passando uns dias lá em casa e ela passou na frente pra gente não apanhar. Só que ele tava muito nervoso, ele tava irado, então ele veio com tudo pra bater na gente. Ele não tinha intenção de bater na minha tia, mas porque nós aprontamos, porque nós merecíamos, ele veio com tudo pra bater na gente. Só que minha tia passou na frente e quem tomou a chicotada, porque ele batia com a gente com a fivela do cinto, quem apanhou foi minha tia. Porque o meu pai queria bater nela? Não, ele queria bater na gente porque a gente que merecia. Mas ela passou na frente. Então, exatamente isso que a gente vê o exemplo de Jesus. A ira de Deus estava vindo com tudo para castigar a mim e a você, porque eu e você merecíamos o inferno. Mas Jesus, o inocente, passou na frente e falou assim, eu assumo. Bate em mim. No caso da minha tia foi sem querer, mas no caso de Jesus, ele assumiu. Ele falou, pode cair sobre mim o pecado, a ira, pode cair sobre mim todo o peso. Por quê? Porque eu vou levar sobre mim para que eles sejam isentados. Jesus não nos aguentou ver naquela condição de pecado, separado de Deus, naquela condição de destituídos, separados mesmo da glória de Deus, e ele falou, eu assumo o peso, eu assumo o local, eu assumo a culpa. E isso é muito importante porque algumas pessoas, elas pregam apenas a graça, né? E é importante falar da justiça, por quê? Porque existe algo que precisa ser feito em relação à dívida. Se existe uma dívida, se existe um pecado, se existe uma desobediência, então há uma necessidade de justiça. Então essa justiça, ela tem que ser feita. Todavia, né, ela não foi feita em nós, ela foi feita em outra pessoa, misericórdia. E além disso, nós ainda ganhamos a salvação, a vida eterna, graça, favor imerecido. Efésios 2:8. Enquanto você lê, eu vou digitar aqui para você que está acompanhando, a escrever Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vou ler o 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Certo? Então você é salvo pela graça, favor imerecido. Por meio da fé. Você é salvo pela graça, que é o favor imerecido. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nada que você possa fazer, a não ser professar aquilo que Jesus já fez, vai te levar para o céu, né? Talvez uma pessoa diga assim,
Ah, David, mas fulano é tão bonzinho. Ó, não adianta. Ah, mas fulano é religioso. Não adianta. Por quê? Porque bondade e religião não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é Jesus. Jesus é o único caminho que leva para o céu. É só Jesus. Jesus é o único intermediador. Isso, e nós vamos falar sobre ele quando a gente chegar no Só Cristo. Isso a gente não fala de religião. A gente fala daquilo que ele fez por nós. Ou seja, graça, o favor imerecido. Ele fez. Então, nós simplesmente olhamos aquilo que ele já fez por nós, o amor dele demonstrado na cruz do Calvário, e nós aceitamos essa graça, esse favor imerecido. Certo? Não por obras, não por nada que você possa fazer, mas simplesmente pelo aquilo que ele já fez. Nós vamos ler mais 3 textos falando sobre a graça. Romanos 11, 6. 5 e 6. Diz assim: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Ou seja, não é por obras, não é por nada do que você faça, e sim pela graça. Você não merece. É por causa de quem ele é, e não por causa do que você fez. Exatamente. Outro texto, Hebreus 4:16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4:16, falando também sobre a graça, diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Foi o que o David falou, né? A misericórdia está dentro da graça. Exatamente. Quando você se aproxima do trono da graça, você recebe não apenas a misericórdia pelaquilo que você deveria receber, a justiça, mas você também recebe a graça, o favor imerecido. E não é por nada que você possa fazer. Assim como nós lemos no texto anterior, se fosse por obras, a graça não seria graça. Por quê? Porque você fez algo e aí viraria meritocracia. O que é meritocracia? É você fazer algo e você merecer algo, você ser recompensado pelo aquilo que você fez. Mas nada do que você faça vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, o que vai te trazer o céu para você viver é aquilo que Jesus já fez. E aquilo que Jesus já fez se chama graça, favor e merecido. E dentro da graça tem a misericórdia. E o último texto aí é... Deixa eu só colocar aqui o link, vai chamando todo mundo aí. O último texto sobre graça é João 1:16. Nós vamos ler lá o João 1:16. Você tem o costume de abrir a Bíblia aí também, né? Abra sua Bíblia e João. Seja bem-vinda, Lília. A Lília chegou aí, ó. Lília Taioba. João 16 vai dizer o quê? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Exatamente. Carla, seja bem-vinda. Carla lá de Lagoa Santa. Top demais. Estamos falando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. A primeira que nós estamos falando é sobre só a graça. Estamos explicando aqui alguns textos sobre a graça. E o que é graça? Favor e merecido. Nós não merecemos, mas ele nos deu esse presente. Exatamente. Então, favor e merecido é graça. Agora nós vamos pro... Só fé. Só fé. Adoro, esse é o que eu mais gosto. Somente a fé, sola fide. Falando nisso, dia 31 vai sair uma entrevista aí, é um TBT de uma entrevista que eu fiz pra Rede Super. Então a gente vai postar lá no canal do YouTube falando sobre sola fide, né? Fica ligadinho lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal que tem umas pregações top demais lá, uns devocionais, e a gente tá postando mais. Isso aí. Então já que você deu uma entrevista falando só a fide, então fala sobre a fé, meu amor. Fé? Tem muita coisa sobre a fé. Vou começar falando o livro, o versículo mais famoso sobre fé, Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo inteiro foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê
não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim, e aí vai dando vários exemplos, e lá no versículo 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Seja bem-vinda, Eliette, que saudade de vocês aí de Teresópolis. Tem mais gente que entrou aqui, ó. Noelza, Danha, Alex, ó, Danúbia, seja bem-vinda. Gabriela, seja bem-vinda a todo mundo que entrou agora. Nós estamos falando da Reforma Protestante, estamos falando das 5 solas da Reforma Protestante. Falamos da só a graça, estamos agora no só a fé. Ainda vamos falar só as Escrituras, só Cristo e só a Deus. Glória. Exatamente. Estamos com muita saudade de vocês, vovó do O Moisés colocou aí, ó, devemos andar por fé e não por vista. Exatamente. Segundo Coríntios está escrito, né? Acho que capítulo 5. Então, para complementar, eu trago de volta aquele versículo, né, de Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então nós começamos a falar da graça, mas nós apenas acessamos a graça se nós tivermos fé. Ou seja, a fé, ela é o segredo, ela é a essência para você adentrar o Evangelho. Você entrou no Evangelho através da sua fé. Porque a graça de Deus está disponível para todos. Mas por que nem todos desfrutam dessa graça? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Então é necessário um posicionamento nosso, é necessário nós crermos que Deus dispõe. Porque se eu não creio que Deus existe, se eu não creio que a graça foi disponível para mim, se eu não creio na Bíblia, se eu não creio em nada disso, eu não estou me posicionando naquilo que já está disponível para mim. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Vamos voltar no exemplo que a Carol deu? Olha só. Eu dei já vários. No exemplo do pai, né? Vamos colocar no menino. O menino, ele deve ser castigado porque ele fez arte, ele pintou a parede, ele fez um monte de coisa errada. Beleza. Só que quem entra no meio é o irmão mais velho e recebe o castigo pelo menino. Quem já passou por isso aí, gente? Ele recebeu a misericórdia. Só que aí o pai, com a graça, compra um presente e vai dar pro menino, que deveria receber o castigo, mas quem recebeu o castigo foi o irmão mais velho. Agora entra o papel da sua fé. Por quê? Porque se você achar assim, eu não mereço, eu não sou digno, esse presente não é pra mim. Isso tudo é verdade. Você não merece, você não é digno, esse presente não é pra você. Mas se isso te bloquear... Mas você tem acesso a tudo isso através da graça. Porque a graça é favor e merecido. Então você não merece nada disso. Exatamente, mas se você começa a falar você pode isso... desfrutar porque foi dado a você pela graça. Mas se você começar a falar isso, eu não mereço, eu sou culpado, e você começar a se vitimizar e aquilo te travar, cara, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem pra você. O seu pai tá vindo com um presente, mas tá falando, e Deus tá falando assim, eu sei que você não merece, eu sei que o castigo era pra você, mas o seu irmão mais velho veio e tomou o castigo no seu lugar, porque realmente ele quis fazer isso, mas eu estou te presenteando, é de graça, é favor imerecido. Aí Deus vem com a graça e você tem que corresponder com a fé. Só que se alguma coisa te travar ali, você não consegue acessar a graça. Então a fé, ela tem um papel fundamental nisso. A Gabriela e a Paola falou, purinho, né? Exatamente. Tem algumas pessoas, porque elas têm um senso de justiça muito aflorado, né? Todos nós temos um senso de justiça aflorado. Humana, mas a gente, às vezes, tem algumas pessoas que têm mais. Então, são aquelas pessoas, assim, que quando eu vou te dar um presente, você fala, pra mim, não, mas eu não posso receber, eu não mereço. Sim, mas por que eu não fiz nada? Porque a gente tem aquela consciência, a gente acha assim, eu preciso fazer algo para merecer o que ele está me dando. Sendo que, imagina, você ganhar algo sem nenhum merecimento. Esse exemplo, você merecia, na verdade, o castigo, porque pintou a parede, mas você vem e ganha um presente. Não fica meio confuso, parece difícil a gente entender, poxa, mas por que eu tô ganhando um presente sendo que eu mereci um castigo? Ou por que eu tô ganhando um presente sendo que eu não fiz nada pra merecer isso? É quando a gente brinca, né? Alguém chega te elogiando e você fala, o que você quer? Porque a gente tá tão acostumado em ter que dar algo em troca, a gente tá tão acostumado em ter que pagar por aquilo que nós recebemos. E não, querida, as coisas que vêm do Senhor é de graça. Não foi de graça porque ele pagou um alto preço. Pela graça. Mas é pela graça. E pra pela mim e pra fé, você. Você pode sim acessar isso.
Pela fé, você pode ser usado no nome de Jesus para expulsar demônios, para pregar o evangelho, para curar enfermos. Pela fé, você utiliza o nome de Jesus. Pela fé, você acessa a graça. Pela fé, você ora e você recebe presente do céu. Então, a fé é esse segredo aí. E a fé, muitas vezes, não vai ser racional no sentido assim... É lógico que a fé tem que ser racional, né? O nosso culto racional. Mas a fé, igual a gente acabou de ler o texto de Hebreus. A fé é a certeza da coisa que se espera, convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver, poxa, mas eu não estou vendo nada, nenhuma ação minha boa para poder desfrutar disso. Não. A fé é você crer naquilo que não existe, como se já fosse, né? Romanos 4,17 vai falar isso. A Carol fala a fé é dançar, não é? Não, a esperança é dançar a música do futuro. A fé é você... Como que é? A esperança é você dançar a música no futuro. Ouvir a música, perdão. A esperança é você ouvir a música do futuro. A fé é você dançar essa música hoje. Pensa, eu vou falar de novo porque é muito forte. A esperança é você ouvir a música do futuro. Então imagina, Deus vai lá no futuro e traz algo pra você. Você tá com esperança naquilo. Sabe o que é a fé? É você dançar aquela música do futuro hoje. É aquele louvor que a gente cresceu ouvindo. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Exatamente. Por quê? Porque a esperança... Imagina, Deus vai lá na frente e tira uma foto do seu futuro e traz pra você. Você vai viver isso daqui a alguns anos. Quando a gente ora em línguas, quando a gente tem o nosso momento de oração, a gente recebe flashes no nosso espírito de algo que está pra acontecer. Aí você fala, nossa, mas eu tenho uma sensação, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Então você recebeu flashes. Aquilo ali você tá tendo uma esperança que vai acontecer. Agora, o que é a fé? É você se posicionar hoje, dançar aquela música no futuro hoje. É você dar passos correspondentes àquilo que você crê. A Eliette falou aí, ó. Eliette, que saudade de vocês. A Eliette falou assim, a graça e a misericórdia nos abraçam através de Jesus. Exatamente isso. A Lília falou, graça é favor imerecido. É muito favor imerecido. A Renata Garcia entrou, seja bem-vinda lá de Porto Alegre. Amém, 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 a Gabriela. A Eliette falou, a fé é a chave que abre as portas, abre portas que não vemos. Ou se abre. Querido, se Deus te prometeu algo, Deus me prometeu que eu vou casar. Imagina, Deus vai lá na frente e tira a foto do seu casamento, sem mostrar o marido ou sua esposa. E aí, você traz pro seu futuro hoje. Pro seu presente hoje. Você fala assim, a foto que Deus te trouxe lá, aquele flash que Ele trouxe no seu espírito, te traz uma esperança. Um dia eu vou viver aquilo. Mas o que é a fé? Não, eu vou viver hoje. Então, se Deus já mostrou que um dia eu vou casar, eu vou começar a comprar as coisas do meu enxoval hoje. Se Deus mostrou que um dia eu vou para aquela nação, eu vou começar a estudar a língua hoje. Se Deus mostrou que um dia eu vou ter aquela empresa, eu vou começar a estudar esse mercado hoje. O que é a fé? É você dançar a música do futuro hoje. É loucura, gente, eu sei. Mas é uma loucura que só aqueles que creem, vivem e se posicionam à altura. Amém. Então esse é o nosso segundo ponto aí. Se deixar, a gente fala de fé aqui o tempo todo. A Lili colocou a gente tem muito testemunho pra contar de fé. Uma figurinha dançando ali, ó. Aleluia. Isso aí. Né? E nós vamos entrar aí no... terceira sola. Que nós precisamos aprender a amar, gente. Só Cristo. Por quê? Só a escritura, não? Não, a terceira não tem ordem, na verdade, né? Mas a terceira eu coloquei na ordem que eu coloquei. Eu ia deixar a escritura primeiro, porque deixa Cristo no final. Mas então pode ser, a gente pode trocar. Então vamos lá, então. Só escrituras. Vamos trocar então, só a escritura. Só as escrituras. Então a gente falou a primeira, somente a graça, somente a fé e agora somente as escrituras. Por quê? Porque por muitos anos na igreja cristã primitiva não tinha escritura, não tinha a Bíblia física igual nós temos hoje. Então era compartilhado as histórias, era compartilhado os pergaminhos, né? Como é que chamava lá? Os papiros, era compartilhado os textos. Jesus mesmo, ele abre as escrituras lá no momento, lá no templo. Era compartilhado a Torá, né? A Torá, era compartilhado uns pedaços da Bíblia. A Torá, ela é formada
pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, sabe, Número né? e Deuteronômio. Se você não sabe, você aprende aquela musiquinha também, hein? Musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Mas é porque Número... tem gente que não sabe nem o que é Isso aí. Pentateuco. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Escritos por Moisés. E também existiam alguns grupos, como os profetas maiores, profetas menores e tudo mais. Então, na época de Jesus, existia apenas a lei, a Torá, o Antigo Testamento. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Exatamente. E é tão incrível que depois que escreveram o Novo Testamento, né, passou por vários concílios ali até fechar os 66 livros da Bíblia. É tão incrível que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, que a Bíblia ela é inerrante, ela não erra, né? A Bíblia, se você for ler em Gênesis até Apocalipse, você vai ver que é uma história só, mesmo sendo escrita, inspirada pelo Espírito Santo por pessoas de culturas diferentes, com falas diferentes, né, com estilos de escrita diferentes. Você vai ver que a Bíblia, ela é incrível. Ela então, se completa. se você não leu a Bíblia toda, eu te motivo a ler a Bíblia toda para você entender que é uma história só. É só uma história que é contada, a Exatamente. história da salvação. Então, assim, o que acontece? A Bíblia, como diz Billy Graham, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Exatamente. Então, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Tudo vai passar, sua opinião vai passar, a opinião dos outros vai passar, aquele movimento, aquele pastor, aquele ali, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Ela foi ontem, ela é hoje e ela será amanhã e ela será eternamente. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então nós precisamos, assim como Lutero fez lá em 1517, 31 de outubro de 31 de 1517, assim como Lutero fez, hoje eu e você precisamos resgatar este valor, só a Escritura. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ler todos os dias a Bíblia. Quanto mais você tiver o conhecimento da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não vai engolir qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer coisa. Querido, tem que ser uma prática constante na nossa vida, ler a Bíblia todos os dias. Carol, mas eu não consigo. Comece com um versículo, comece com 2 versículos, comece com um capítulo, vai começando aos poucos, mas não deixe de ler. Não tenho tempo para ler, ouve, coloca o fone de ouvido indo para o trabalho, seja dirigindo, seja no ônibus, seja na bicicleta, vai ouvindo, não deixe que essa palavra entre no seu coração, medite nela dia e noite. Exatamente. E assim, a Carol falou algo muito importante. Existem 3 maneiras de você interpretar a Bíblia e apenas uma correta, né? Existe a maneira liberal. O que é a maneira liberal? O que as pessoas liberais pensam da Bíblia? Pensam que a Bíblia é um livro comum, assim como qualquer outro livro famoso, né? Então eles romantizam a Bíblia e falam que a Bíblia é como se fosse um livro famoso, um romance, né? E a Bíblia não é a palavra de Deus. Existe a segunda maneira, que é o neo-ortodoxo, ou seja, aquele que acredita que a Bíblia é um livro comum, é um livro muito importante, mas é um livro comum, e ela se transforma na palavra de Deus a partir do momento que você lê e aquilo fala ao seu coração. Então ela não ela se transforma, ela se torna a palavra de Deus, o que de fato a gente não acredita também. E a maneira ortodoxa, que é a minha maneira e a sua maneira de crermos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se transforma e ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. Ela vai se transformar em revelação, em verdade na sua vida, quando você lê e praticar. Mas se você não praticar a Bíblia, ela não deixa de ser a palavra de Deus, ela não deixa de ser verdade. Exato. Você deixa de experimentar o que ele tem pra você, mas ela não deixa de ser a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. Agora, você só vai experimentar isso, ela só vai se transformar nessa verdade na sua vida quando você crer e se posicionar. Mas se você não crer e não se posicionar, Deus não deixa de ser Deus, a Bíblia não deixa de ser a verdade e as coisas não vão deixar de acontecer porque você não crê. Isso é importante porque muitas pessoas dizem que a Bíblia ela se renova. A Bíblia ela não se renova. A gente sempre fala isso, né? A Bíblia se renova toda manhã. Não tem nada disso. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Isso é um versículo e está em Lamentações.
Mas a Bíblia, ela não se renova. A Bíblia é a mesma. Sempre. É a mesma. As palavras que estão escritas lá, né, são as mesmas. E em Apocalipse disse, se alguém acrescentar uma vírgula ou um ponto ali, todas as maldições daquele livro vai para ele. Mas o que as pessoas querem dizer com a Bíblia se renova? A palavra de Deus se renova todas as manhãs. Na verdade, o que as pessoas querem dizer é que cada momento que você lê a Bíblia, você vai ter uma revelação para a situação que você está vivendo e para aquele dia. Mas a Bíblia, ela sempre será a mesma. Então, não é a palavra que se renova todas as vezes que você lê ou todas as manhãs. É a revelação daquela palavra que é a mesma que vai ser nova para você. Então não é a palavra que é nova, é a revelação que será nova para você todas as vezes que você abrir. Exatamente. E assim, só pra gente finalizar essa parte de somente as escrituras, é importante você investir no português. Por quê? Porque nós precisamos ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Ali na Bíblia você vai achar metáforas, você vai achar parábolas, você vai achar comparações, você vai ter que interpretar a Bíblia, não apenas o texto, mas o contexto. Aí já entra para uma outra parte de estudar a palavra de Deus. Sim. Não só ler, porque tem muita gente que lê. E lógico, você vai começar lendo, mas a partir do momento que você vai se apaixonando por esse livro, você vai mergulhando, você vai deixar de ler e você vai estudar. Exatamente. Então, para finalizar, eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura. Quando diz toda, significa toda. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Exatamente. Então toda a escritura a gente vai deixar uma prática para você aqui. Olha, existem níveis em relação à Bíblia Sagrada. Então o primeiro nível é você ler, né? Como você lê qualquer outra coisa. Você apenas lê para você entender que é uma história só, para você saber o que está escrito. O segundo nível é aquilo que Deus fala várias vezes. Fala para Josué, fala em Salmos. Você meditar sobre o versículo, sobre o texto, sobre o personagem. Então você medita, você fica pensando né? naquilo o tempo todo, ruminando, remoendo, e cada momento você vai tirar algo novo daquele texto. E o último nível aí, você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Mais profundo. E o último versículo que eu quero falar de só as escrituras é Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, não se envergonhe da palavra, sabe? Não se envergonhe de falar e de ler, de meditar. Medite, mergulhe mesmo. E, como eu sempre brinco nas minhas aulas, Bíblia. Quanto mais da Bíblia você lê, mais forte você vai estar contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas deste mundo tenebroso e contra os seus próprios pensamentos, renovação da sua mente pela palavra de Deus. Bíblia na veia. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor se faz presente. Acompanhado do autor, ou seja, não entendeu, pergunta: Senhor, o que você quis dizer aqui? E aí nós vamos pro próximo. Só a Deus glória. Só a Deus glória. Não só Lutero, né, quando chega ali na igreja romana, mas toda a história, quando você vai ver toda a história do Velho Testamento, nós vimos muitas idolatrias. Nós vimos pessoas idolatrando muitos deuses. A gente vê pessoas idolatrando até animais. Até hoje nós vemos isso em alguns países. A vaca é um deus. Nós vimos muitas coisas. Então, assim, quando Lutero vem dar esse grito, ele vem falando: eita, peraí, nós estamos dando glória para muitos homens, para muitos animais, para muitos deuses, para o sol, para a lua, mas é só Deus merece glória. A glória é só dele. Você não merece glória. Os pastores, os líderes, os padres, profetas, ninguém merece glória. Só a Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração, só a Deus toda a glória. Então nós estamos falando aqui, seja bem-vindo todo mundo que entrou, nós estamos falando aqui da Reforma Protestante, das 5 solas, falamos da só a graça, só a fé, só a escritura, e nós agora estamos falando de só a Deus glória. Exatamente. Então, assim, você idolatra aquilo que você adora, né? Você dá adoração. E você dá adoração para aquilo que você ama. Então,
o que é idolatria? Idolatria é apenas imagens? Não. Muita gente ama mais o filho e idolatra o filho, e se perder o filho até mesmo se suicida, porque está colocando o filho numa posição que está acima de Deus. Lógico que a gente não está isentando. Lógico que se alguém perde o filho, é uma dor que a gente dor é terrível, exatamente. O filho, a mãe, qualquer pessoa que você perde, é uma dor que você não consegue expressar. Agora, se aquilo está no lugar de Deus, idolatria não é só imagem. Talvez você fale assim, eu não idolatro imagem, mas você idolatra o emprego, você idolatra o dinheiro, você idolatra uma posição, um status, você idolatra uma amizade, um marido, um cantor gospel, um cantor ou um pastor. Nossa, aquele pastor é tudo. Não, querido, todos nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente critica alguma denominação, alguma religião, porque idolatra certas coisas, mas nós fazemos muito pior, porque idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. Você quer ver uma coisa que talvez você não saiba, mas você está tendo idolatria? Internet, celular. Se o celular, a internet, o Instagram, olha pra você ver, a gente tá aqui compartilhando a palavra de Deus. É bênção, internet é bênção, celular é bênção, Instagram é bênção, redes sociais é bênção. Mas se isso rouba todo o tempo que você tem que ter com Deus, isso é uma idolatria no seu coração. Tem gente que idolatra até cachorro. Tem gente que coloca, nós conhecemos pastor, tem idolatra, gente idolatra pastor. Nós conhecemos uma mulher que ela levava o cachorro pra igreja. Gente, cachorro não é filho. Ela tratava literalmente como filho, e ela levava o cachorro para a igreja, porque ela fala, não posso ficar sem meu cachorro, eu morro se eu tiver. Então isso é o quê? Uma idolatria. Sabe, tem gente que idolatria regras. É o famoso religioso. O religioso, ele ama as regras e coloca as regras acima de Deus. E às vezes até dificulta a entrada de outras pessoas no evangelho, para você ter noção. Então assim, cuidado com aquilo que você ama, aquilo que você adora. Qual é o maior mandamento que Deus colocou? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, se você viola esse mandamento aí, provavelmente você cai no pecado de idolatria e não está dando somente a Deus a glória. O Moisés falou, adoração é igual a amor excessivo. Exatamente. Então, o que você está dando um amor excessivo? Eu amo o meu marido, com certeza. Mas ele não pode estar acima de Deus no meu coração. Porque se meu marido estiver acima de Deus no meu coração, a primeira vez que ele errar, eu vou querer me separar, eu vou querer dar na cara dele, eu vou querer... Por quê? Porque meu amor está completamente nele. Agora, se meu amor está em Deus, se ele errar, por amor a Deus, eu derramo graça, eu derramo misericórdia, eu derramo favor. Exatamente. Da mesma forma quanto a minha vida. A gente vai entrar no comentário da Paola aqui, olha, tem uma pessoa que falou que não queria que Jesus voltasse porque queria ver o filho dela crescer, pessoa cristã. Aí eu falei com ela que se ela tivesse esse pensamento, talvez ela nem subiria aos céus. Então assim, existem pessoas que idolatram de fato os filhos e isso tem que tomar cuidado. Ou o marido. Jesus não pode voltar enquanto eu não casar. E se ele voltar amanhã e ele não quisesse que você casasse? A sua vontade de estar com Jesus, estar com Deus, ela tem que ser maior do que qualquer outra coisa terrena. Às vezes é um sonho. Jesus não volta não, que eu ainda tenho que fazer aquele propósito. Eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que abrir aquela empresa, eu ainda tenho que fazer aquela viagem. Peraí, se Jesus voltar amanhã, você vai ficar... Tem gente que... De verdade, tem gente que ficaria triste, frustrado se Jesus voltasse porque aquele sonho não aconteceu. Gente, para tudo que a Vanessa chegou aqui, comadre, você está acordada? Ela dorme cedo. É verdade, é tanta idolatria que a gente nem sabe. E qual é a consequência da idolatria, David? Da idolatria, qual é a consequência? A Paola colocou, é tanta idolatria que a gente nem sabe. Emocional. Dependência emocional. Se você fala de uma banda gospel, a pessoa fica assim, ai meu Deus, eu preciso ir, gasta dinheiro que não tem, fica lá horas. Não tem problema, entendeu? Você ir num evento, não tem problema nenhum, você gastar mas o a dinheiro. questão são os excessos. Né? Por exemplo, não tem problema eu falar assim, meu Deus, eu queria tanto ver o meu filho crescer, mas a questão é eu não querer que Jesus volte por causa disso. Porque eu gero uma dependência emocional e isso, de fato, precisa de cura. O resultado, né, a causa
dessa dependência emocional é a idolatria. A gente só precisa... O povo que foi pro Marrocos e o Galo vendeu até o carro. Aí eu conheço uma pessoa que vendeu muito mais que o carro. Chegou lá e o Galo ainda perdeu. Isso é idolatria, entendeu? Então assim, eu sou cruzeirense. Melhor do mundo. Só que não. Então assim, mas eu fico brincando porque o David é flamenguista. O flamenguista geralmente é doente. Graças a Deus o David não é. Mas tem gente que... Nem vou contar os exemplos que eu sei aqui, porque tem gente que é doente mesmo. Deixa família, deixa filhos, deixa casa, vende tudo por causa de um time. Isso é idolatria. Eu não tô falando que você não pode torcer. Os times estão aí pra você torcer, vibrar e gritar. Mas quando aquilo é colocado no lugar de Deus, quando você deixa de ir no culto por causa pra assistir Se jogo, você quebra princípios da palavra de Deus por causa disso, né? Como palavrões, como você vender um carro e não falar pra sua esposa porque você quer ir no jogo. Fazer uma aposta entendeu? Você com amigos, com você... dinheiro que era pra pagar uma conta de casa. Entendeu? Se você passa desses limites, você quebra esses princípios. É idolatria. De fato. Por quê? Tem até uma música muito forte, depois você coloca lá no YouTube, todo mundo coloca, gente, que é muito forte. É do Jimmy Needham, que chama Limpe os Palcos. Gente, é muito forte. Ele fala exatamente isso. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Se você... Ele vai falar vários exemplos lá, ele vai dar... E a música é linda. Chama Limpe os Palcos, do Jimmy Needham. Talvez você não vai saber escrever o nome dele, mas coloca assim, Limpe os Palcos, Jimmy. Vou colocar aqui na descrição. Assiste, assim que acabar essa live, vai lá no YouTube e assiste esse vídeo. É muito forte, é uma música, vai ter a legenda, é muito forte. Então assim, se você quebra princípios por causa de qualquer coisa, imagens, jogo, cantor, pastor, às vezes você briga, eu brigo com meu marido por causa do outro negócio. Eu tô idolatrando, então assim, por favor... Tome cuidado com a idolatria. Cuidado, só a Deus se glória. Perceba. Até veio uma notificação aqui de um versículo falando sobre emprestar dinheiro, né? Tá falando para você emprestar o dinheiro. Se você emprestar o dinheiro, para você não esperar receber. É como se você emprestasse sem esperar receber de volta. Difícil, entendeu? Para você não dar problema. É melhor a Bíblia ela sempre fala para você não emprestar, né? Para você não ser fiador e tudo mais. Mas se você emprestar, empreste como, né, se não fosse receber. Dado. Porque se receber de volta, beleza, a pessoa cumpriu a obrigação dela e compromisso e tudo mais, ela honrou. Mas você não vai ficar de mal, você não vai querer matar a pessoa, você não vai, né, ficar com rancor e vai ter que liberar perdão e tudo isso. Por quê? Porque isso vai testar se você idolatra o dinheiro. Entendeu? Porque existe um senhor para o dinheiro. E qual é esse senhor? Mamon. Então, entenda isso. Se você tem dificuldade nessa área financeira de emprestar dinheiro, ou você emprestou dinheiro e está tendo problema aí, está cobrando, ainda não voltou a falar com seus familiares ou com alguém aí que você emprestou, preste atenção nisso. Talvez você esteja idolatrando o dinheiro. Perdoa essa dívida. Se vier e te pagar, beleza, glória a Deus por isso, né? Mas se não vier, né, e você ficar remoendo isso e você ainda tiver esse problema, talvez você está idolatrando o dinheiro. E nós precisamos dar somente a Deus a glória. Exatamente. A Manu falou assim, esquece até do filho, marido. Aí ela falou assim, quando você briga com seu irmão, amigo, por causa do jogo, é uma idolatria. Pode ser um sinal. A Paola falou, dinheiro então, vixe, tem gente que... Aí o Moisés falou, tem gente que deixa de ir na igreja pra ver novela, futebol, Fórmula 1. A Paola falou que não sabe cobrar ninguém. Se você não sabe cobrar, ou você, né, vai continuar sendo prejudicada. Ou você cobra antes. Ou você não faz fiado de jeito nenhum. E a gente tem que te pagar. Falar nisso, manda sua conta que a gente tem que te pagar. Outra coisa, coloquei pra vocês, né? Limpe os palcos, Jimmy Needham, ou Clear the Stage, que é limpe os palcos. Isso aí. Não deixe de assistir porque é muito forte. E vamos para o último aí, mas antes da gente ir pro último, que é só a Cristo, vou ler aqui os versículos de Só a Deus Glória. Salmos 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Outro texto que fala, Daniel 2:20, diz assim, olha que lindo esse texto. Voltou. Daniel 2:20 diz assim, cadê? Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele
pertence, ele muda épocas, estações, destrona reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas. Deus tem todo o poder. E aí, toda a glória, todo o poder. Tem e Apocalipse, ela vai ler ali, Apocalipse, mas tem um que eu acho sensacional, que está em Isaías, que fala assim: a minha glória, Deus falando, a minha glória eu não divido com ninguém. Então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E nem com você, tá? Apocalipse 11:17 diz assim, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E teria muitos outros textos que a gente poderia falar sobre a grandeza de Deus, mas a gente escolheu esses aqui aleatórios, mas só a Deus glória. Lembre sempre de limpar os palcos e devolver a glória sempre para Ele. Avalie a sua vida. E para finalizar, porque a gente tem alguns 10 minutinhos para acabar, só a Cristo. Seja bem-vindo, Noemi, pastor Evandro, lá de São Paulo. Pais que constroem destino, gente, eles têm cursos sensacionais para quem tem filhos. Pais que constroem destinos, acabaram de entrar aqui, ó, já acessa lá, porque eles têm cursos e um conteúdo sensacional para quem tem criança. A gente que não tem criança, a gente já fica doido com os conteúdos, imagina você que tem filhos, já acessa lá. Então vamos finalizar aí, a gente está falando das 5 solas, a gente falou da só a graça, só a fé, só as escrituras, só a Deus glória, e vamos finalizar com somente a Cristo. Somente Cristo. Só a Cristo. Quando Martinho Lutero ele chega e para chamar isso de volta, devolva a glória a Deus, devolva a fé, a escritura e tal, e ele fala somente Cristo. Por quê? Porque estava tendo muita idolatria a Pedro, porque Deus falou para ele: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então muitas pessoas da igreja romana falam porque Pedro é o mais importante, porque foi o primeiro, e Jesus estava falando sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, porque ele é a pedra angular, sobre a minha revelação, sobre quem eu sou, você vai edificar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então tinha muita gente idolatrando Maria, idolatrando Pedro, idolatrando Paulo, idolatrando tantas pessoas que eram apenas servos. O próprio Paulo fala: quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio do qual Cristo tem os usado. Então assim, todos nós, queridos, somos apenas instrumentos. Nós temos que entender que Cristo tem que ser o centro do nosso coração. João 14,6 fala: ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através por ele. Você não vai acessar Deus, você não vai pro céu se você não crer em Jesus. Tem gente que fala assim: porque eu creio em Deus. Não, querido, você precisa crer em Cristo, porque Deus enviou Jesus para que todos aqueles que creem nele sejam salvos. Jesus é a ponte, Jesus é a chave, Jesus é tudo o que eu e você precisamos para voltar a ter acesso, comunhão com Deus. Jesus é o principal. Lógico que hoje o Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós voltemos para Jesus, que voltemos para Deus. Mas Cristo, só a Cristo. Você precisa entender que é Cristo que traz salvação. Maria foi uma mulher muito importante. Eu não posso negar, ninguém pode negar. Foi uma mulher diferenciada, foi uma mulher separada, mas ela não morreu pelo meu pecado e pelo seu. Quem fez isso foi Cristo, só Cristo. Paulo, apóstolo Paulo, tem gente que fala mais de Paulo do que de Jesus. Paulo foi um grande homem. Olha tudo, ele que escreveu mais de metade do Novo Testamento, mas ele não morreu por mim e por você. Só Jesus é que nos habilitou a ter acesso a essa presença. Exatamente. Nós éramos devedores, nós éramos pecadores, mas Jesus é o único que não tinha pecado. Ele não pecou e por isso ele foi digno de morrer e pagar a dívida que era nossa. E ninguém outro tem esse poder. Tanto que qualquer outra religião, eles conhecem sobre Jesus. Mas de fato... Acho que é mais um dos profetas. Mas de fato, Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Algumas religiões falam que Jesus ele é um espírito evoluído, né? Jesus ele foi um profeta menor do que Maomé, que Jesus ele teve uma mente brilhante, que Jesus foi um mestre, que Jesus foi um revolucionador, que Jesus, enfim, falam muitas coisas sobre Jesus. E tudo isso é verdade. E tudo isso de fato é verdade. Mas a essência do cristianismo é:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só tem vida eterna através dele. Tudo isso que nós conversamos até aqui, as 4 solas anteriores, ela só faz sentido a partir de Jesus. Você quer conhecer a Deus? Você só vai conhecer através do Filho, que é Jesus. Você quer ter acesso ao céu? É somente através de Jesus. A graça é somente através de Jesus. A fé é pelo Filho de Deus. Sabe, a Escritura fala, é cristocêntrica, Cristo no centro. Você vê Cristo de Gênesis a Apocalipse. É somente Deus a glória, mas nós só podemos dar glória a Deus através do que Jesus fez. Então tudo só faz sentido através da pessoa de Jesus Cristo. A Paola falou assim, vale lembrar que eles, todos esses homens e mulheres de Deus, não escutam após a morte, mas Jesus nos escuta, Sim. porque ele ressuscitou. Só que o que acontece? Muita gente fala que todos esses santos, né, ou homens que morreram, ou mulheres como Maria, que foram homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, a Bíblia fala que homens e mulheres que o mundo não era digno, realmente não são, porque são muito importantes, separados, diferenciados, mas muitas pessoas falam que Maria é nossa intercessora. Nós precisamos orar para Maria para que ela fale ao Pai. Você não precisa dar mais essa culpa. Não precisa. O véu se rasgou para que você pudesse ter livre acesso à presença de Deus. E olha o que 1 João 2:1 fala. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Aqui não fala que é Maria, aqui fala o quê? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O único intercessor que a Bíblia vai falar de 2 intercessores. Jesus Cristo o justo e o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só ele é o nosso intercessor. Mas quer ver outro texto? Olha que interessante. 1 João 5,12. Esse texto eu achei muito forte. 1 João capítulo 5, versículo 12. Isso aqui, gente, resume. Eu não entendo por que tanta gente floreia. 1 João 5,12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Simples assim. Aqui não fala quem tem o santo, aqui não fala quem tem Maria, aqui não fala quem tem Deus. Quem tem Buda, quem tem Maomé. 1 João 5,12. Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida e vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Que é mais claro que isso, gente? Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só tem um caminho, ele é o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Lembrando que eu disse, né? Bondade e religião não levam ninguém para o céu. Você pode falar, ele é muito bonzinho, ele faz obras, ações sociais, ele faz isso, faz aquilo. Cara, isso não vai levar para o céu, a não ser que entregue a vida para Jesus. Mas eu sou crente, né? Eu sou cristão, eu sou católico, Cara, Jesus ele não era cristão, Deus ele não é cristão, né? Você tem liberdade para você viver conforme os princípios da palavra de Deus, tirar todas as regras que pesam, né, para fora e viver a vida em Jesus, entendendo, entregando a sua vida a Jesus e lendo a palavra de Deus, entendendo o que Ele quer, porque Deus ele quer relacionamento. Então, e por último, olha que forte esse aqui. João 3,36. Esse aqui é forte, filho. Esse daqui dá uma faca na caveira. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porque quem não crê em Jesus não será condenado. Ele já está condenado. Então a gente precisa entender o seguinte: quem não tem Jesus, quem não aceitou Jesus, ele não vai ser condenado, ele não vai para o inferno, ele já está condenado. O destino dele é um só. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos deste lugar, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, por isso que eu e você somos cooperadores de Deus, Pai, cooperadores de Deus nesse trabalho, nessa obra. Por quê? Porque quem não tem Jesus que nós conhecemos, eles já estão condenados. Então, eu e você temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Por quê? Para tirar essas pessoas de lá, porque elas já estão condenadas. Elas não serão, elas já estão. Exatamente. Então, querido, nós precisamos entender. Eu vou
falar, nós vamos rever todos aqui, eu vou colocar todos os versículos para vocês copiarem. Ó, primeiro que nós falamos aí foi só a graça. E aí eu coloquei aí todos os textos de só a graça. Segundo que nós falamos aí foi só a fé. Nós lemos só um texto de somente a fé, mas tem vários textos de fé, porque se a gente ama falar sobre fé, senão a gente ia empolgar e ia ficar aqui só falando de fé. Então, só a fé, nós falamos desse Hebreus 11. É isso aí, a Vanessa falou assim, glórias, estou em Cristo, porque em Cristo não há condenação, você está em Cristo, e essa é uma das verdades mais fortes que você pode acreditar aí. Você não está com Ele, você está nele. Gente, olha que coisa mais louca, você está nele. Em Cristo, para que Ele hoje pudesse estar em você. Não é louco? É muito lindo. É como a Bíblia diz que você está em Cristo assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Ou seja, muito assim. É como se fosse uma mulher grávida, né? Como você está em Cristo, onde você toca, Cristo toca. Onde você pisa, Cristo pisa. Quando as pessoas olham para você, não vê você, vê Cristo em nós, Cristo em você. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Então, Cristo, ele é a essência de tudo. Então, nós lemos aí para finalizar, porque vai cair alguns minutos. A gente tem que salvar, porque tem muita gente que assiste depois. Nós falamos aí, então, só a graça. Né? Nós lemos Efésios 2:8, Romanos 11:6, Hebreus 4:16 e João 1:16. Está tudo escrito aqui na tela para vocês, mas para quem vai assistir depois não vai estar escrito na tela, nós vamos deixar na descrição. Só a fé, Hebreus 11, do 1 ao 6, só as escrituras, 2 Timóteo 3:16, Romanos 1:16, só a Deus glória, Salmos 19:1, Daniel 2:20, Apocalipse 11:17, e o David falou também de um texto. Eu não divido a glória com ninguém. Isaías. Nós vamos procurar a referência direitinho e colocar na descrição. E só a Cristo, 1 João 2:1, João 14:6, 1 João 5:12 e João 3:36. São as 5 solas, ou seja, o resumo das 95 teses que Martinho Lutero deu a louca lá e falou, peraí, tá tudo errado, nós precisamos resgatar esses 5 fundamentos. Se esses 5 fundamentos estiverem fixados na sua vida, você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos relembrar aí, alinhar o nosso coração. Será que realmente a gente está vivendo pela graça e não por obras? Será que a gente está vivendo aí pela fé? Será que a gente está vivendo e não somente pela... Não estou falando que você não pode adquirir as coisas, mas nós precisamos viver pela fé. Serão salva mesmo inspiração para as próximas pregações. Você já tem 5 pregações aí, ó. Será que nós estamos vivendo amando as escrituras e estudando as escrituras? Será que nós estamos qual que é o outro? Dando a glória somente a Deus? Ou será que tem ídolos no nosso coração? E será que nós estamos amando e adorando, engrandecendo Jesus como o nosso tudo, como a nossa porta, como o nosso caminho, como a nossa entrada, como o nosso pastor, como o nosso tudo? Ele é nosso tudo, é a videira verdadeira. Isso aí. Ele é o nosso tudo. E depois de entender tudo isso, eu não quero ninguém comemorando o Dia das Bruxas. Por favor, gente. Por favor, comemore a Reforma Protestante. Até porque, depois que Martinho Lutero veio e trouxe a Reforma, né, ele foi o ápice da Reforma, que a Reforma já tinha iniciado muito antes, as pessoas, né, a religião em si, a Igreja Romana, elas queimavam os cristãos falando que eles eram bruxos. Por isso que nasceu o Dia das Bruxas, para poder... Era uma crítica uma ironia, à Reforma Protestante. Então, assim, então eu acho absurdo cristão comemorar o Dia das Bruxas, Halloween. Não. Porque quem fosse contra, né, contra eles e a favor da Reforma, era contra todo o sistema e infelizmente eram queimados. Então, assim, celebra a vida, sabe? Por exemplo, lá na Lagoa em Orlando tem uma festa chamada Happy Pump, que, ou seja, eles fazem uma festa porque lá é muito forte o Halloween nos Estados Unidos. Então, para os adolescentes, para os jovens não irem para a festa do Halloween, eles fazem uma festa na igreja para celebrarem a vida. Então, você quer celebrar, quer fazer uma festa com sua família? Celebra a vida. Você pode até vestir roupas, como é que chama? Fantasias, mas que celebrem a vida, que falem de Jesus, que relembrando faz um teatrinho na sua casa com seus filhos, com seus parentes aí, de cada um é um personagem da Bíblia, conta uma história bíblica,
Porque o Halloween, o Dia das Bruxas, ele foi inventado como uma crítica à reforma protestante. Por isso que é no mesmo dia. Por isso que é no mesmo dia. Então, toda vez que tem um marco da igreja, por exemplo, dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, a gente sabe, ninguém sabe ao certo quando ele nasceu, mas como comemora o nascimento de Jesus, colocaram outras idolatrias no meio. Então, não celebre a morte, nós não celebramos morte, nós celebramos vida. Não celebre o Dia das Bruxas, celebre essas 5 solas que foram resgatadas. Celebre a reforma protestante, celebre a essência do evangelho, celebre Jesus vida, e a glória a Deus. Amém? Nós vamos terminar essa live porque já passou aqui do tempo aqui. E geralmente algumas lives não estão ficando salvas, mas nós vamos salvar aí no IGTV. E aí você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Pra todo mundo resgatar esses 5 fundamentos no seu coração e no coração de todos. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Mês que vem teremos um novo tema e em breve nós divulgamos para você. O mês de novembro será o mês do ou da